Por favor, fãs de Scar King, não me crucifiquem mais. É sério, eu não paro de dar risada antes de começar esse vídeo, porque é um assunto que eu tava pesquisando, eu tava vendo algumas opiniões aí da galera, né, e tal. E que é uma coisa bem engraçada mesmo, assim, O Scar King, dá pra se considerar já, dá pra falar mesmo já que ele é o pior antagonista de todos os filmes do Monsterverse. Bom, eu tô aqui pra trazer alguns pontos, né, meio que só pra falar, né, só pra deixar assim aberto, porque eu também reparei isso. Eu não comentei muito aqui no canal, né, durante todas aquelas divulgações, né, antes do filme lançar, mas que eu tava meio que assim bem receoso com o Scar King. Acho que muita gente, né, eu sei que era um monstro que ele tava tendo um hype muito grande. Eu acho inclusive até que foi por conta desse hype que ele decaiu muito até nessa questão dessa opinião dele ser um dos piores monstros, um dos piores titãs do Monsterverse, principalmente sendo vilão. Porque foi prometido tanto pra ele, nossa, ele vai ser o pior de todos, ele vai matar o Godzilla, ele vai confrontar o Kong, vai derrotar o Kong, vai fazer não sei o que. Foi tão botado tanta expectativa que quando você chegava pra assistir o filme, você tava aqui, ó, pro Scar King. Mas daí quando você viu o que realmente aconteceu, né, não foi tão legal assim, né? Já dava pra perceber nos trailers que o Scar King ele não era tão alto, tão grande assim. Um dos pontos que também diminuiu bastante ele, se é que vocês me entendem, é o tamanho do Scar King, que muita gente tava achando que ele ia ter o quê? Tipo, uns 300 metros de altura, uns 400 metros de altura, que ia ser maior que Kong, que ia ser maior que Godzilla, e no final não foi nem maior que o Kong, né? Eu não sei nem como que um ser que é menor que o Kong, não desmerecendo o Kong, claro, consegue ter posse de uma Shimu, que é tipo o maior titã vivo atualmente do Monsterverse. Tudo bem que ele tem aquele cristal, mas mesmo assim. Isso vai ser mais da minha opinião a partir de agora, mas ele é um, assim, eu não curti muito ele como vilão, assim, e considero ele o pior vilão do Monsterverse por conta de alguns fatores. Bom, vamos fazer uma breve retrospectiva. Godzilla de 2014, você tinha os Mutos, um casal de Mutos que, apesar de eles não serem estupidamente fortes, o Godzilla também não era muito forte, né, naquela época, mas os vilões foram muito bem introduzidos, os Mutos, toda aquela mitologia, um monstro novo. Eu particularmente gosto bastante, né? Não apareceram nesse último filme recentemente, mas eles ainda assim são muito lembrados e muito quistos, né? Aí depois vem o Godzilla de 2019. Tudo bem, eu pulei aqui o Kong, mas vocês já vão entender por quê. Daí vem, né, o Godzilla de 2019, né, o The King of Monsters, e apresenta o vilão, o melhor vilão do Monsterverse. Pra mim, né, também, mesmo com o The New Empire tendo sido lançado recentemente, pra mim, o melhor filme da franquia do Monsterverse, pra mim, disparado, é o King of Monsters. Pra mim, conforme o tempo vai passando, ele vai envelhecendo igual o vinho. Eu sei que tem toda aquela trama humana e que já virou até moda ficar falando que a trama humana do Monsterverse é uma péssima trama humana, mas mesmo assim, é um filme que ele tem muita personalidade, isso você não vai negar. É um filme que você lembra dele ser um filme sombrio, de ser um filme com momentos super épicos, super memoráveis, grandes dos momentos do Monsterverse estão naquele filme. Ele é como se fosse, quesito de comparação com uma Marvel, por exemplo, ele é como se fosse o Vingadores Guerra de Ultron, Era de Ultron no caso, que ele é o patinho feio, né, perto dos outros filmes, mas não é um péssimo filme, se você for pensar bem. Por exemplo, o Godzilla King of Monsters, ele é um filme que eu facilmente veria num dia comum. Agora, o Godzilla de 2014, talvez eu ainda ficasse com o olho um pouco torcido, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que The King of Monsters pra mim é o melhor filme que tem os melhores personagens de todos, afinal quase não tem personagem no caso o Kaiju Monstro, novo que atue como protagonista ou como um personagem ali chave, né? São todos conhecidos, tem o Godzilla, Mothra, o Rodan, o King Ghidorah, né? Enfim, e ainda apresenta outros 17, 18, variando um pouco para 19 ali, novos monstros para o Monsterverse, que inclusive isso daí é uma outra pauta para um próximo vídeo para falarmos desses monstros, mas voltando ao assunto, chegamos no Godzilla versus Kong e temos o Mechagodzilla, que mesmo que ele seja um vilão que ele é criado a partir da consciência do Ghidorah, ele ainda assim é o monstro que conseguiu bater de frente e quase que derrotar o Godzilla, né? Tudo bem que ele foi feito por humanos, né, e tal, mas ainda assim é um antagonista. Conseguiu derrotar o Godzilla.
O Godzilla ele só conseguiu vencer por conta da ajuda do Kong. Imaginem se fosse só o Kong, né, num contexto geral, talvez o Kong até penaria ainda mais que o Godzilla, né, mas os dois juntos conseguiram derrotar. E aí a gente chega no The King of no, ou melhor dizendo, no The New Empire. Por que eu dei toda essa contextualização? Para você lembrar, né, que no primeiro filme, no Godzilla de 2014, a gente teve os Mutos, né, que eles não eram seres estupidamente poderosos, mas que batiam muito bem de frente com a raça do Godzilla, né? Que eram grandes predadores da raça do Godzilla, né? Que mataram e extinguiram boa parte, se não até os pais do Godzilla, né? Aí do The King of Monsters, né? Toda uma saga épica, né? Com todos os monstros clássicos da franquia, da Toho também, né? Não tinha um monstro ali que tivesse péssimo em tela, todas as cenas eram épicas. Godzilla vs Kong com Mechagodzilla, que não decepcionou, conseguiu ter um bom papel assim na questão de poderio, né? Poderio bélico e assim como força máxima perante o Godzilla e o Kong. E aí a gente chega no The New Empire e a gente tem dois antagonistas, mais ou menos, né? A gente tem o antagonista, o Scar King, e depois a Shimu, que depois, né, se torna mocinha, né, teoricamente, né. Ela só é um vilão porque ela está sendo controlada pelo real vilão, né? Mas é um vilão que ele não se sustenta sozinho, ele se sustenta com base em outro kaiju, que é muito mais forte que ele, trocentas vezes mais poderoso. Scar King estava sendo colocado ali, aqui em cima, com um hype muito grande. O tamanho dele estava sendo cotado para ser maior que o Kong, maior que o Godzilla, ser um titã colossal. Estavam cotando ele para que estavam dizendo, né, no caso, que ele seria um titã que derrotaria. Existia essa teoria antes do filme lançar, que eu lembro muito bem, eu guardo muito bem essas coisas na minha cabeça. Estavam teorizando que ele ia derrotar o Godzilla, que ia matar não sei quem, que ia ser um baita titã. E aí está. Ele não tem nem. Ele quase não chega na altura do Kong. Quando ele chega perto do Godzilla, ele quase é desintegrado pela rajada atômica do Godzilla Evolved. Então, assim, é um vilão que ele decepciona mais do que ele se ajuda, pra falar a verdade. Ele é um vilão que ele tem uma característica muito bonita, isso é inegável. Ele tem um estilo muito bom para um antagonista, assim, para um vilão. Mas ele peca muito, no caso, quem estava dirigindo pecou muito em como utilizar esse personagem, né? E também o marketing, né, que colocou todo aquele hype para que ele fosse um baita de um titã, que talvez até derrotasse todos os outros monstros, que derrotasse o Godzilla e o Kong, mas enfim. Esse foi o resultado de Scar King. Talvez para mim, né, para mim pelo menos, não sei para você, mas comente aí embaixo, o pior vilão do Monsterverse. Eu não citei aqui o Kong, né? Porque o Kong ele era um titã que ele estava no início, ele era uma criança, né? Um titã muito pequeno. Eu não queria colocar os Skullcrawlers aqui porque a maior versão do Skullcrawler até agora saiu em quadrinhos, então eu não queria citar por agora, porque os Skullcrawlers, por mais que eles ainda fossem pequenos, né? Tem aquela versão maior lá no final do filme do Skull Island, mas ainda assim, né? Tiveram versões ainda maiores, eles variam muito. Mesmo assim, são titãs que, mesmo que eles tenham sido inventados, nunca existiram antes, né? Na verdade, existiram lá no primeiro filme do Kong, do King Kong. Mas mesmo assim, né? Ainda assim, mesmo esses personagens eles não tendo uma característica melhor que a do Scar King, eles têm uma história mais não, eles têm um estilo muito mais bem colocado para causar amedrontamento perante aos outros monstros. Na época que o Kong ele lutava contra essas criaturas, ele quase perdia, né? No final ele acaba derrotando, mas mesmo assim eram criaturas que elas tinham uma personalidade muito forte. O Scar King ele apareceu para ser derrotado em todas as batalhas que ele lutava e para só representar um vilão que de grande só tinha o trono dele. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comentem aí embaixo a sua opinião. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.